Fala Itaquá, o podcast da Pref está no ar com mais um episódio do Papo de Gestão. E hoje vamos falar sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos. O PMRR é o estudo técnico que está em andamento para o direcionamento de políticas públicas de ação e prevenção a situações de riscos e desastres. E para falar mais sobre o assunto, estamos com o Renan Pereira, que ele é membro do Comitê Gestor do PMRR de Itaquaquecetuba. Olá, Renan, seja bem-vindo. Obrigado, Chay. Vamos começar você explicando melhor para a gente o que é o PMRR, né? Eu dei uma introdução, mas nada Sim. melhor que você dar uma explicação. O PMRR, como a sigla, né, Plano Municipal de Redução de Riscos, ele é um documento em que a gente vai ter um mapeamento do risco de alguns setores aqui da cidade e o grau de risco desses setores, se ele é baixo, médio ou alto, ou muito alto, e que medidas interventivas e não interventivas vão ser recomendadas para trazer mitigação dos riscos ou a solução, a erradicação daqueles riscos. Em modos gerais, as medidas interventivas são as conhecidas obras de infraestrutura e as não interventivas são políticas de saúde, políticas de meio ambiente, educação ambiental, etc. Sim. É a primeira vez que isso ocorre na cidade? Não, Itaquaquecetuba tem um histórico de mapeamento. Houve em 2008, 2014, 2018 e 2020. Os anos que tiveram Plano Municipal de Redução de Risco, que é um mapeamento, que você tem o grau, e as medidas indicadas ocorreram em 2008 e 2018. Nos demais anos a gente teve mapeamentos. Em 2014 feito pela União, pelo governo federal, pelo Serviço Geológico do Brasil, e em 2020 pelo governo do estado de São Paulo através do Instituto Geológico, que só foram mapeamentos para saber o grau de risco. Mas PMRR 2008 e 2018. E agora que a gente está fazendo 2024, 2025 aí. Que legal. E qual a diferença deste ano para os outros? Eu pontuo 5 principais diferenças. A gente tem a participação da universidade pública. Eu acho que esse é o grande diferencial. Plano Municipal de Redução de Risco sempre aconteceu no país. Sim. É uma coisa que já vem acontecendo, que os municípios têm feito, só que sempre foi contratado com iniciativa privada. Então, há uma exigência do governo federal nesse acordo que foi firmado com o Ministério das Cidades e a Prefeitura de Itaquá, que que a universidade pública, que tem centros de pesquisa em geologia, tragam inovação nos mapeamentos. Então, essa inovação na metodologia de mapear, que aí eu já vou para o segundo diferença. A gente tinha mapeamentos aqui de manchas. Então, um setor que é mapeado como inundação, a empresa contratada fazia uma mancha gigantesca em que você via ali cerca de 500 famílias afetadas. E hoje a gente tem, junto com a universidade que está fazendo Itaquaquecetuba, que é a Unicamp, a afunilar isso. Quem realmente está em risco? A gente quer saber pontualmente qual caso está em risco. São todas essas mesmo ou essa? E essa restrição ajuda a gente a melhor direcionar as políticas públicas, tanto de obras quanto as demais. O terceiro, a participação da prefeitura ativamente nesse processo de construção do PMRR. A gente hoje tem uma comissão permanente, multidisciplinar para enfrentamento de área de risco, que existem vários técnicos de várias secretarias, né, hoje na cidade, e que faz essa função de comitê gestor, acompanhando os trabalhos juntos com a Unicamp. Então, desde julho de 2022, o município compôs um corpo técnico que tem condições de dialogar com outros técnicos para realmente saber quais são as problemáticas da cidade, o que Itaquaquecetuba realmente tem de risco. Quarto diferencial, participação popular. A participação popular é extremamente importante neste momento. Eu acho que não houve um PMRR que a comunidade era ouvida. Existem metodologias que a Unicamp trouxe para ouvir. Então, são caminhadas diagnósticas em que eles vão até os bairros, caminhando e conversando com a população, até onde a água chega, quantos dias você fica sem ir para o trabalho, quantos dias você fica sem ir para a escola, que tipo de problemas que você tem, dando material, uma infinidade de problemas, e ouvir a comunidade. Aonde a água chega? A comunidade afetada, ela tem o melhor dado mais sensível possível de qual que é a potência desse risco. Ela que traz isso para a gente. E o quinto e último que eu coloco são
é a obrigatoriedade de observar as mudanças climáticas. O clima se comporta diferente, é mais calor, é mais frio por um período mais alongado, a chuva é mais intensa, como eu citei o Rio Grande do Sul. Então, o mundo está mudando. E como a gente ocupou a cidade e como a gente agora tem que se adaptar a essas mudanças climáticas para que o menor dano possível à população possa acontecer. E isso é um trabalho coletivo, não só do poder público, é da comunidade também. Que legal. E como que Itaquá foi contemplada? Isso é um critério muito técnico e não seria diferente, até porque vivemos numa república e tem que ser uma coisa muito transparente. O Ministério das Cidades pensou nesse projeto piloto de trazer as universidades públicas, então a escolha desse primeiro projeto foram 20 municípios. No estado de São Paulo foram escolhidos 2, Itaquaquecetuba e Mauá. Então eles têm os dados de 2014, que eles fizeram o mapeamento na cidade pelo Serviço Geológico do Brasil. Eles dividiram o número de habitantes por número de área de risco que tem mapeada na cidade. E aí teve uma classificação de cidades. Itaquaquecetuba não estava entre as primeiras ainda. Só que quando vai ver quem tem o PMRR, era como se fosse um item desclassificatório. Sim. Quem tem PMRR atualizado dos últimos 5 anos? Itaquaquecetuba era uma que não tinha dos últimos 5 anos, porque a nossa é de 2018. Então tinha que ser de 2019 para frente. Então nessa, quando pegou esse dado, quem não tem, Itaquaquecetuba chegou entre as 2 primeiras. Então a gente acabou sendo contemplado por esse critério. Uhum. Como que funcionam as ações do PMRR? O PMRR, a gente tem o comitê gestor do PMRR, que são técnicos municipais, né? E tem a equipe técnica da Unicamp. A gente dialoga, cria um plano de trabalho, a Unicamp vem com toda a sua expertise, metodologia científica, seja na parte de forma de mapeamento geológico, quando a gente fala risco geológico, até para ficar fácil para todo mundo compreender. Risco geológico são os deslizamentos que acontecem. Assim, em Itaquaquecetuba a gente tem 2 tipos de risco, geológico e hidrológico. Sim. De forma bem prática, geológico são os deslizamentos e o hidrológico são as inundações, as enchentes, que eu acho que é a problemática de Itaquaquecetuba. Então a gente tem um corpo técnico da universidade para mapear isso, e tem o corpo técnico da prefeitura que conhece o território municipal, que conhece as séries históricas, a Defesa Civil tem dados. Então esse diálogo, essa ação coordenada, integrada das ações, de como vamos fazer uma oficina de participação para ouvir a comunidade, isso é tudo dialogado entre Comitê Gestor Municipal e Unicamp. Então a gente cria cronogramas, às vezes os cronogramas não dão muito certos, por exemplo, muitas das ações que a gente faz, os voos de drone para tirar as fotos que são necessárias para ter os mapas, as caminhadas diagnósticas, as oficinas com a comunidade, tudo que é feito, a análise de dados, a Unicamp faz uma análise de dados que não é o campo, eles não estão aqui, tudo que eles coletaram de dados, eles estão interligando com outra base de dados. Por exemplo, eles têm usado a base de dados do SUS para saber quando tem enchente, Itaquaquecetuba, e essa enchente demora, naquele ano, o que isso gera de problema na área da saúde? Principalmente tem dados de lectospirose na cidade. Então, esse desenrolar de uma ação, não é só o campo, não é só olhar e falar, o técnico, o geólogo vem e estuda o solo, como ele se comporta, como que é a condição desse solo? Que ele não tá com a vegetação protegendo ele está exposto, uma chuva que vier vai fazer isso deslizar. Aí você tem outros técnicos ali da Unicamp conversando, sociólogos conversando com a comunidade, e você tem a gente da prefeitura, os técnicos também de diversas secretarias, interligando essas ações, porque a gente produz um documento mais rico de detalhes possível, como a gente disse. O PMRR ele vai orientar a política pública. Então, o que a gente faz para ter um documento mais completo possível? Mais cheio de informação para orientar a política de meio ambiente, a política de saúde, a política de infraestrutura, que a gente tem muita questão da infraestrutura só, mas políticas de prevenção, encabeçadas pela Defesa Civil, são importantíssimas para a cidade. É um estudo com mais profissionais, né? Sim. Pensando sobre o assunto e mais completo. Exatamente. Né? Você pode falar para a gente quais são os bairros que estão sendo mapeados? Hoje a gente não fala em bairro, a gente fala em setores.
tem indicados hoje 56 pré-setores. E por que a gente fala pré-setor? Porque só vai ser um setor de risco, qualificado como setor de risco, depois que terminar o trabalho. Porque muitas vezes o município tem uma situação pontual e indicou para a Unicamp como risco. Sim. Então eles caracterizam aquilo como pré-setor. Depois de todos os estudos, as análises de campo, análises que eles têm que fazer, eles apresentam para a gente com dados que a gente tem. A gente forneceu uma infinidade de dados, especialmente da Defesa Civil, de ocorrências de série histórica. Desde 2018 a gente fez um levantamento até hoje. Quais são as ocorrências de inundação e deslizamento? Quais bairros foram mais afetados? Então a gente levou esses dados tudo para eles. Eles estão se debruçando sobre toda essa análise de dados, compondo com outros dados. Então, 56 pré-setores, que dentre eles tem áreas que já foram mapeadas, né, em Itaquá, áreas que nunca foram mapeadas, mas a Defesa Civil apresentou porque tem histórico de ocorrência de inundação ou de deslizamento, e áreas que estão em processo de regulação fundiária, que isso é muito importante. O mapeamento de risco é muito importante para o processo de regulação fundiária, porque uma vez identificado o risco, medidas têm que ser adotadas para que aquela comunidade seja beneficiada com a regulação fundiária. Porque o risco, ele, num primeiro momento, ele paralisa o processo de regulação fundiária. Medidas têm que ser adotadas aqui para que a regularização fundiária possa acontecer. Então, é uma obra, vai sanar, vai solucionar o risco, acontece a regulação fundiária. Não, aqui não tem solução. Então, a solução, eventualmente, em último estágio, aqui as pessoas estão colocando sua vida em risco, a remoção, não tem outra medida senão a remoção, é o caso, então, para se fazer. Legal. A equipe conta com quantas frentes e como cada uma atua? Bem, a Unicamp está com aproximadamente 17 técnicos, entre eles geólogos, engenheiros, civis, ambientais, sociólogos e estudantes da própria universidade, porque eles se organizaram num sistema de bolsas, de estudo. Então, os estudantes, os núcleos de pesquisa estão estudando em Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba tem gente que está fazendo mestrado, e Itaquaquecetuba vai ser um ponto de análise desses estudantes. Então, o que a gente fala assim, essa frente, principalmente acadêmica, conta com esses técnicos, e isso é muito de grande valia para reforçar o trabalho que já vem sendo feito para nós, enquanto prefeitura, que não temos a expertise que eles têm. No comitê gestor, que vem da Comissão Permanente de Enfrentamento às Áreas de Risco, a gente tem aproximadamente também 14 a 15 membros no comitê gestor municipal de diversas secretarias. Eu sou lá o representante do jurídico, mas tem habitação, meio ambiente, o governo, serviços urbanos, obras, enfim, uma infinidade de secretarias ali que têm auxiliado muito o desenvolvimento social, porque precisa disso. A atuação, a gente atuar coletivamente precisa dessa multidisciplinariedade, precisa de vários atores. E essa atuação, como eu disse, é muito sempre coordenada. Existe muito diálogo entre a equipe técnica da Unicamp e a equipe técnica da prefeitura. A gente conversa sobre tudo, sobre como que a gente vai para o bairro, como vai ser a divulgação, como a gente faz para melhor ter efetividade de resultado para cada ação, seja num campo em que eles vão fazer um levantamento de dados com a população, seja com análise de outros dados, seja nas nossas conversas entre a gente mesmo, troca de saberes. Isso e sempre respeitando isso que eu acho maravilhoso. Respeitando que não existe hierarquia de saberes. Sim. A Unicamp não sabe mais que a prefeitura não sabe mais que a Unicamp. Eles têm uma expertise, um know-how impressionante, e a gente também conhece o nosso território. Então essa troca, como eu disse, é o grande diferencial também, como eu disse no início da entrevista aqui do podcast. É isso, essa troca de forma muito aberta, republicana e democrática. Acho que a gente vai conseguir construir um PMRR bem completo. É a junção de ideias e saberes, né? Exatamente. Qual a importância que o PMRR vai deixar para Itaquá e qual o legado? A gente, enquanto as equipes técnicas, a gente quer construir um documento mais completo possível, que tenha assim, o mais rico detalhe possível, como eu disse, para direcionar a política pública. E, principalmente, a gente tem 2 documentos que a gente considera assim, fundamentais para que Itaquá possa agir em situações de risco. O Plano Preventivo de Defesa Civil
e o plano de contingência de defesa civil. O plano preventivo, o que é? São ações que a prefeitura adota preventivamente. Então, tá, mas o que esse documento detalha? É um cronograma da Secretaria de Serviços Urbanos para que perto do período de chuvas, que agora é estudado, que é mais alongado, antes era de novembro a março que se chovia. Agora a gente tem chuvas torrenciais em outubro, em abril. O pessoal da Defesa Civil tem um cronograma muito maior. Então, quando você tem esse tipo de situação, você precisa ter ações preventivas muito bem coordenadas. Então, a limpeza das bocas de lobo, o desassoreamento dos córregos, não é só para o impacto, é tudo pensado para garantir que a água da chuva tenha fluidez na cidade e que ela não fique parada, promovendo problemas de doenças, ou que elas comprometam e deixem o solo do que a gente fala popularmente dos morros, das encostas, vulneráveis. Então é importante que as pessoas não joguem lixo nas ruas, a população tem que se conscientizar disso. A população, aí, voltando à questão do legado, que você perguntou, tipo, deixar o documento o mais rico para direcionar a política. Quando a gente fala de plano de contingência, a gente ter dados sensíveis assim, essa localidade, qual é a capacidade de resposta dessa comunidade? Inundou, a água não baixa. Para onde que eles vão? Então aqui a gente não tem dado assim, tipo, se não tem equipamento público lá, para onde que a gente leva essas pessoas? Ah, mas tem uma associação. Então essa associação pode ser o ponto de refúgio ou abrigo, porque as pessoas vão ter essa dimensão de, no documento, no PMRR, de falar, é para cá que eu vou. E quando a gente for elaborar o plano preventivo e o plano de contingência, o PMR vai estar todo detalhado. Falar, ó, onde pode ser abrigo? Se um dia, eventualmente, o bairro da Maria Augusta, que é o que sofre bastante com inundação, sofrer, a gente pode utilizar essa associação assim, como um ponto de abrigo, porque não tem um equipamento público ali perto. A gente precisa ser mais assertivo e efetivo nas respostas à comunidade. E essa é a ideia do PMRR. Legal. Quais ações podem ser feitas a partir do PMRR, além de obras que trariam efeitos positivos de longo prazo para a cidade? Porque tem gente que acha que é só obras, né? Exato, muito legal a sua pergunta, porque é isso. Não é só obra. Obra é importante, obra de infraestrutura, todo mundo sabe, o poder público sabe ali da sua competência, mas eu coloco como primordial educação ambiental. Quando eu falo de educação ambiental, assim, ó, eu vou repetir aquilo que a gente falou no início das emergências climáticas. O mundo está diferente. Se a gente não souber se comportar decentemente com o mundo que a gente vive, que é o meio ambiente, parece bobagem, aquela história que o professor explicava, não pode jogar papel na rua. O jeito que a gente se comporta socialmente, no cuidado com o meio ambiente, então, o jeito que você ocupa a cidade. Então, quando você vai construir, você não pode fazer um corte de um talude, que a gente fala talude tecnicamente, mas é um morro. O morro traz a encosta, traz a sua casa. Você não pode cortar e depois colocar lá, deixar ele exposto sem grama, sem uma contenção. Muitos locais aqui em Itaquaquecetuba, não é porque o desastre natural é decorrente de uma questão natural. A gente fala muito disso. Os desastres não são naturais. O homem ocupou o meio ambiente de uma forma que não foi segura para ele. Sim. Né? Então, quando a gente coloca assim, o modo que a gente constrói nossa casa para garantir segurança para a gente, como eu disse, muitos locais, obras pontuais. Às vezes o morador fazer um muro de arrimo no fundo da sua casa, ele sanou o risco dele e de uma comunidade. Muitas vezes se fala, a prefeitura tem que fazer obra. A gente sabe que alguns locais tem que fazer obra mesmo. Mas muito local a gente tem que saber como a gente se comporta. A questão de jogar lixo na rua. A gente está atrapalhando a fluidez das águas. As águas estão... a cidade foi construída, as cidades no Brasil todo, não só Itaquaquecetuba, foram construídas para absorver uma quantidade de água. As mudanças climáticas estão aí. Está chovendo mais. Sim. Essa água vai demorar mais para escoar. Se ela tem alguma coisa que está parando ela, como é que essa água vai escoar? Então,
É aquilo, gente, a gente não tem... Ah, mas às vezes a pessoa mora num lugar seguro, alto, que tem uma boa drenagem, mas é uma pessoa que joga lixo na rua, que faz o despejo totalmente irregular dos seus resíduos, seja domésticos ou de construção civil. Essa pessoa não tem empatia. Essa pessoa não está tendo empatia com a comunidade. Quando a gente fala de educação ambiental, é a questão de pensar coletivamente. Se a gente não pensar coletivamente, é uma realidade que está aí, são emergências climáticas, o mundo está diferente. E a gente tem que achar meios de se adequar. E isso não é só do poder público. Não adianta o poder público fazer a parte dele se continuar a comunidade a tratar o meio ambiente do jeito que a gente vem tratando, com o desmatamento. Isso não estou falando só, é clima, é de temperatura. Muita gente está reclamando que está ficando mais quente em alguns períodos, está ficando mais frio, mas nem era para estar frio agora ainda. Por que será? Gente, cientistas estão falando, a gente participou desse bate-papo em Brasília, com o Ministério das Cidades, pessoas que estudam a chuva há 20 anos. Os caras falaram, gente, está tendo uma mudança global, não é só nacional. E as tragédias estão aí para provar isso. A gente tem que... Educação, então assim, não é só obra. A gente precisa pensar no modo de educação ambiental da população. Política de educação ambiental. A gente tem que pensar urgentemente como que a gente lida com o meio ambiente. Isso é para ontem. Não é, parece bobagem. Aquela questão de jogar o papelzinho no chão, de tacar, acabar com isso. Sujeira, né? O jeito que você ocupa a sua cidade impacta coletivamente. Tem gente, e eu falo disso porque o risco, a concepção do risco é muito maior do que você ter um deslizamento e ter uma fatalidade de soterramento, ou de uma inundação, você afogado ou pegar uma leptospirose. A gente está falando do risco de uma amplitude muito maior. Tem gente que fica 3 meses sem ir para a escola, porque não consegue acesso, porque a inundação. Mas por que a água não baixa? É porque não tem obra de drenagem na rua? Aí a prefeitura faz a obra de drenagem. Por que a água continua parada? E aí você vai ver, você tem todo um estudo amplo que você fala, porque é muito lixo. As bocas de lobo não estão dando conta. Precisa melhorar a drenagem da cidade. Sim, vão melhorar. Mas e a sua parte? Você constrói sua casa e joga água no solo. E a água está deixando o solo vulnerável. Tem que canalizar essa água, jogar para o local correto. Não adianta a prefeitura fazer a parte dela. Exato. E a população não cooperar, né? É reiterada esse discurso de a prefeitura faz a parte dela, mas a comunidade. Mas assim, a gente precisa olhar com isso com outro olhar assim, tipo, muito, muito sério. Essa questão do jeito que o ser humano, historicamente, lidou com o meio ambiente. E a gente está falando só de uma situação em que as pessoas estão nos seus lares assim, comigo não acontece, eu faço meu papel social. Então, assim, talvez o cara jogou lixo passando numa cidade vizinha, eu particularmente me irrito muito, que eu estou na rodovia, os caras tacam uma latinha para fora do carro. É questão de empatia, né? Cara, você não tem noção do que você está gerando. Assim, é o básico. E se a gente não consegue fazer o básico, como é que a gente vai se lidar com uma tragédia? É isso. A gente precisa pensar o coletivo, o social, ambientalmente. A gente precisa ajudar um outro, porque é uma realidade, não pode ser negacionista nesse sentido. Cientistas já estão provando, a natureza está provando, tragédias vão continuar acontecendo. E a gente tem que pensar, e a gente está aqui para isso também, enquanto servidores públicos, junto com a ciência acadêmica, que busca inovação, pensar o que a gente pode fazer para melhorar. E independentemente de quem esteja sentado na cadeira de gestor do município, direcionar as políticas públicas de forma mais efetiva, que é que eu consigo trazer de maior resultado para a comunidade de Itaquaquecetuba. Legal, Renan. Eu acho que deu para explicar, Sim. né, com as melhores palavras, assim, para a população entender mesmo que é o PMRR. Eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado, eu agradeço também a todos aí, Chay, o pessoal, o convite, poder falar desse trabalho tão legal, e a comunidade de Itaquaquecetuba, obrigado também. E acompanhe o pessoal aí do Fala Itaquá, o podcast aí. Valeu. E assim finalizamos mais um podcast da Pref. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe mais por lá. Até já já!